eu comecei a ter um pesadelo, assim, perturbações à noite, assim, e eu não conseguia entender o que. Eu abri o olho, de cara eu vi o livro. E daí uma voz me falava assim: joga esse livro fora, para de ler esse livro, para de ler esse livro. Não, você vai tirar isso da sua casa e você não vai doar pra alguém. Eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, você não vai doar, você vai, enfim, recortar, você vai queimar, você vai destruir com isso, porque isso não pode ser passado adiante. Tudo bem com você que está acompanhando o canal A Sala, o Livro? Eu estou em Curitiba hoje, pela minha volta pelo Brasil, e estou com a Mayuli, Oi, gente. que tem uma história interessante para contar a respeito do livro e a interação que você teve com o livro A Sala. Conta pra gente, como você descobriu a respeito do livro? A minha irmã tinha lido o livro e ela, assim, aquela coisa, leu, entrou em choque, falou: o mundo precisa conhecer esse livro. E a primeira pessoa que ela foi dentro de casa, né? E daí ela veio aparecendo: não, você precisa ler o livro, porque o livro tem, não vou dar spoiler pra quem não leu ou quem tá assistindo, né? Tem uma parte sobre um grupo religioso que fala no livro, e eu gostava muito desse grupo religioso, fala dele no livro. E ela: a gente precisa conversar sobre eles, eu preciso que você leia o livro. E daí ela veio, só que a priori, assim, foi totalmente negativa a minha reação. Eu falei: não, o que é isso? Você tá querendo que eu pare de gostar desse grupo? O que você tá querendo, né, que eu... Enfim, eu não quero ler, não quero ler, eu quero continuar gostando. Não gostei do comportamento dela tentar empurrar o livro. Entendi. Mas aí foram acontecendo coisas que o Espírito Santo se moveu e eu tive que ler o livro, não teve pra onde fugir. Então, e é isso que eu quero saber, e o pessoal vai achar muito interessante saber o que mudou a sua postura e a sua visão a respeito desse desafio, né? Porque a sua irmã estava te empurrando. Tipo assim, eu sei de uma coisa que você não sabe, você precisa saber, e aqui está a maneira de você saber. E que momento você estava passando na sua vida, espiritualmente falando? Você estava com tudo muito claro, tinha um relacionamento com Deus, estava bem, ou você estava em dúvida, estava num momento meio conturbado? Eu sou cristã de berço, né? Na verdade, desde sempre fui na igreja adventista. Só que nesse determinado momento eu tava um pouco perdida, assim, já não sabia muito quem eu era. Até quando as pessoas perguntavam minha religião, eu não sabia muito mais o que responder, pra ser bem sincera. E aí eu, não sei, tem aquela crise, a universidade, né? A gente, crise de identidade mesmo, já não sabe muito, né, sobre você mais. Não sei, né, quantas pessoas fazem isso, mas eu sempre gostei muito de livros de autoajuda, assim, performance. Então eu tava nesse momento tentando entender quem eu era no meio desse turbilhão. E daí eu fui procurar livros de autoajuda, um deles que eu tava lendo nesse momento, que é um best-seller muito conhecido. E eu tava lendo esse livro, só que o maior problema desse livro é que ele tem viés budistas, assim, né? Ele foi escrito por um monge, enfim. Mas naquele momento estava servindo 100% pra Mayuri que estava vivendo aquilo, assim. Eu lembro que Estava gostando das ideias? Sim, eu concordando? grifava, assim, eu lembro que eu ia pro estágio com um amigo meu do lado e falava: olha isso aqui, você precisa ler isso, assim. Então eu realmente gostava muito da leitura. Onde eu ia, tava grifando, assim. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ter um pesadelo, assim, perturbações à noite, assim. E eu não conseguia entender o que. Eu abri o olho, de cara eu vi o livro. E daí uma voz me falava assim: joga esse livro fora, para de ler esse livro, para de ler esse livro. Só que dentro eu tava resistente, né? Não, paguei pelo livro, tô gostando, por que eu vou parar de ler? E na noite seguinte, mesma coisa, perturbação, abria o olho, via lá a capinha verde do livro. Aí até no outro dia seguinte falei: bom, não vai ter o que fazer. Aí aquela sensação de angústia, como se tivesse alguma coisa realmente me perturbando. E era mais do que isso, não era só um para de ler, que a primeira vez que nem dá essa escapada, para de ler, eu vou deixar ali na estante parado, vou fazer uma pausa, daqui a pouco eu volto, assim. Não, você vai tirar isso da sua casa e você não vai doar pra alguém. Eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, você não vai doar, você vai, enfim, recortar, você vai queimar, você vai destruir com isso, porque isso não pode ser passado adiante. E pra mim isso era muito loucura, até porque eu tinha muitas pessoas que conheciam o livro e achavam sensacionais, né?
Aí eu fiquei muito com isso na cabeça. E foi nesse período que a minha irmã apareceu falando, não, você tem que ler o A Sala. E hoje você entende o que tinha de negativo naquele livro? Hoje eu entendo. Porque hoje eu estou pensando agora, você falou que é um livro de autoajuda, e só o termo, agora que eu estou entendendo, autoajuda já é algo negativo. E tem tanto. Porque é o seguinte, a gente não tem como se autoajudar. Não tem como. Né? Tem tanto livro de autoajuda que faz sucesso e vende aí alguns milhões de cópias. E a gente precisa de buscar ajuda externa. Quer dizer, é Jesus que dá ajuda pra gente. Ela vem de Deus, ela vem de fora. Então só o termo autoajuda já tem uma conotação errada. Porque o que eu posso fazer por mim mesmo? Exatamente. Quer dizer, com esforço, né, e força de vontade, a gente pode até conseguir algumas coisas, mas é ilusão, porque a gente não muda a nossa natureza. Não muda quem a gente é. E assim, obviamente não vou citar o nome do livro, mas o livro tem bem essa viés, que você tira do seu eu para você, como se você se enxergasse numa esfera superior e você alcançasse a tua plenitude, assim, sabe? Então quando você entra melhor no cristianismo, você vê que vai totalmente contra, porque eu esvazio do meu para Deus preencher, e não para eu encontrar a plenitude como ser humano, assim, sabe? Então essa era o viés do livro. E eu lembro que na época eu tinha ido para um retiro de jovens e eu fui com o livro comigo, e eu li o livro durante o retiro, e daí o palestrante lá, que estava na época que não era um pastor, ele veio conversar comigo, olha, esse livro, ele tem uma pegada meio nova era, uma pegada assim, mas eu ignorei, assim, tipo, beleza, tem tanta coisa hoje que é nova era, o que é mais uma coisa, assim. E o livro eu realmente estava gostando. Então comigo teve que ter esse chacoalhão, teve que ter essa perturbação espiritual mesmo. É uma guerra, e é incrível, né? Esses dias eu estava conversando com meu pai, que é um pastor aposentado, e ele usou aquele texto, uma conversa, que diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento. Quer dizer, os olhos estão abertos, mas a pessoa, ela vê, mas não enxerga. Quer dizer, seu entendimento, se a gente parar para pensar, estava cego, porque alguém falou, alguém disse, outro fez, e você, não, porque não conseguia ver. Mas aí, o que mudou? O que aconteceu? Porque aí a tua irmã estava bem naquele momento te oferecendo o livro. Me oferecendo. E daí, assim, Entra nessa sala. Entra nessa sala. O que é muito engraçado, porque eu não sou uma pessoa muito explosiva, eu sou bem da paz. Mas quando ela veio falar da sala, eu tive uma reação muito negativa, assim. Que não parece muito natural. Que não era sua. É. Você vê como que a gente... Exato. Eu falei, não, é mania, né, de religioso achar que só tua religião é a salva, só ela salva, só ela é a certa e o resto não. Então eu fiquei com aquilo... Nossa, eu lembro que assim, não gostei mesmo, assim. E daí foi que aconteceu ao contrário, né? E daí eu, beleza, me livrei do antigo livro e daí comecei a ter de novo a Mas por que você se livrou do livro? Foi aquela voz insistindo? Foi isso. Eu queria ter paz no momento. Tá bom. Tá bom. Não fala mais. Eu preciso de paz. Criança, o adolescente rebelde que tanto o pai falava, tá bom. Só não fala mais. Deixa eu me lembrar. Naquele momento eu não entendi o que tinha tanto naquele livro. Eu só fui, assim, obrigada a interromper aquele processo. Depois, sim, eu entendi. E o A Sala me ajudou nessa construção de entender. Porque, igual eu repeti, né? Eu acho que às vezes a gente tá tão natural no mundo cristão que parece que o mal não é tão mal. Às vezes tá tão envolvida nas coisas do amor, assim, né? Das pessoas que querem o bem, os irmãos ali da igreja. Você esquece que existe o mal do outro lado, assim. Ou você vive sua vida tão assim no cotidiano, assim, você fala, parece que o mal não é tão mal, assim. E eram essas coisas. Então, assim, eu sabia desde o começo que o livro tinha viés budistas. Mas eu ficava assim, são pessoas que querem o bem do próximo. E são mesmo. Mas o problema é as pequenas sementinhas que são jogadas ali que vão muito contra aquilo que a gente acredita, assim, sabe? E aí, como que chegou no momento que você leu o livro? E aí foi o contrário, que é engraçado, porque daí começou a perturbação, só que era uma perturbação diferente. Mas, de novo, eu acordando de madrugada, só que eu até então não tinha pesadelo, só aquela ideia era, leia o livro, agora você vai ler esse livro da sala. Só que Deus gosta de falar com você. Só que eu tinha dentro assim, não, eu não posso fazer isso, porque eu não vou dar o braço a torcer pra minha irmã. Já falei que não ia ler. Já falei que não ia ler. E agora, assim, sabe, tomei a decisão que não, e agora eu tô querendo me convencer do sim. E eu fiquei, não quero ler. E ficou algum tempo.
Aí eu não sei, assim, aí eu falo que realmente é questão divina, assim, porque na minha cabeça puxou lá no subconsciente uma antiga memória que eu lembrei que na estante da casa minha sogra tinha um livro. A possibilidade de ter guardado essa informação, né? Então, é aquela coisa, o Espírito Santo traz a nossa memória. Exato. Ele te lembrou. Uhum. Porque ele queria que você lesse. Tá bom, você não vai ler, eu arranjo outro pra você. Tem uma opção pra você, mas leia. Exato. E a Cris, ela tinha pego o livro quando você tinha vindo pra Curitiba, e ela não tinha lido o livro até então. Então ela falou assim, eu acho que eu tenho, mas eu não li, não sei. Eu falei, você me empresta? Daí ela, empresto. Eu falei, então eu vou ler. E daí a minha mãe é muito, assim, centralizadora, né? Então eu falei, eu vou esconder, pra não dar o braço torcer, ela não achar nas minhas coisas o livro e daí se sentir assim. Então... mas o que a gente faz escondido é mais gostoso. Também. Então você acha que foi a leitora da sala que mais curtiu, porque estava escondido. Tava escondido. E eu lembro exatamente da cena quando ela tava assim, no meu quarto com a minha bolsa, assim, e o livro tava dentro da minha bolsa, ela chegava, não acredito que você tá lendo. E eu, ela foi lá e descobriu. E é isso, lembra que parte do livro? Eu não lembro certamente a parte que eu tava, mas eu devia, assim, tá antes da metade do livro, assim. Porque daí depois eu precisei da ajuda dela. Daí eu entro num detalhe. Aí você realmente, tá bom, então vamos conversar. Vamos conversar sobre. Porque o livro tem muito disso, né? A gente precisa ir conversar com alguém. Eu acho que é por isso que quando a gente termina o livro, a gente quer muito que outras pessoas leiam. Porque a gente quer conversar. Pra ter alguém pra discutir o exato. Saiu a película dos seus olhos? Então vamos conversar sobre isso? Acho que essa é a questão, assim. E daí entra numa questão que pra mim sempre foi muito delicada, assim. Que eu... Igual eu falei, nasci, fui batizada na igreja desde cedo e tudo mais, mas eu tinha uma resistência com algumas coisas. E uma delas era porque eu não conseguia fazer oração antes de dormir. Eu tinha sempre esse empecilho. Que interessante. Eu fazia minha oração discreta, eu não conseguia me ajoelhar, não conseguia fazer o ritual da oração, vou me ajoelhar. Porque eu me sentia... Mas você orava antes de dormir? Orava assim, fingindo que não tava fazendo nada, como se estivesse dormindo, assim, sabe? Tá. Mas se ora, já tá bom. Já tá ótimo, Porque tem gente que acha, por que tem que orar para dormir? Eu descobri. E realmente sonhos têm 3 origens. Como pensamentos têm 3 origens. Como ideias na nossa mente têm 3 origens. Ou é nosso próprio, ou vem de Deus, ou vem do inimigo. Então a gente sabe que o inimigo de Deus não tem acesso à nossa mente para tirar a informação. Ele deduz. Mas ele tem acesso para introduzir informação. Então eu sempre orei antes de dormir. Eu lembro que eu estava no primeiro ano da faculdade de teologia, uma noite estava cansado, sábado à noite, eu me lembro bem, já era meia-noite, e eu dormi e não orei. E de manhã cedo eu tive um sonho muito real que interferiu na minha vida de maneira negativa. E depois eu fiquei pensando, e eu me dei conta, porque eu oro todas as vezes, não importa o que aconteça. Aquela noite eu não orei, eu lembrei, falei, Então, quer dizer, a gente ora pedindo a proteção de Deus, não é um ladrão vai entrar em casa, vai ter um terremoto, a casa vai cair. Sim. É proteger a nossa mente. Exato. E quem sabe aquelas noites você estava tendo pesadelo porque você também abriu uma porta, você estava lendo um livro. Sim. Né? Mas a oração, se você tivesse... Era um momento que você não estava com esse momento de fé, de orar. Sim, exato. E assim, na verdade, o que mais me incomodava é que eu não conseguia fazer... Eu não sei, eu não era mais criança, né? A gente tá falando eu já tinha ali uns 23 anos, então você não é mais criança. E eu ainda não conseguia fazer um ritual de oração, porque a sensação que eu tinha é como se eu fosse ter alguma perturbação se eu fizesse aquele ritual. Então eu fingia que eu tava dormindo pra confundir o inimigo, enganar. Mas era ele que estava te enganando. Não é? Porque quem que estava trazendo essa sensação para você? Exato. Deus estava ali te acolhendo, dizendo, olha, eu tô aqui. E ele já estava te provando que ele estava cuidando de você. Porque ele tirou o livro e pôs outro no lugar. E é na hora de você isso, então né? você vê como que os nossos sentimentos nos enganam. A gente não pode basear a nossa fé ou a nossa vida no que eu estou sentindo, na minha emoção, no meu estado de espírito. Exatamente. Porque eles enganam a gente. Então tem que confiar em Deus e pedir para Ele acalmar o nosso sentimento, nossa emoção e Ele controlar. Eu tenho que fazer isso às vezes, com uma certa frequência, controlo meus pensamentos, meus sentimentos. Porque se a gente deixa, os nossos pensamentos começam a lembrar de coisas que a gente devia lembrar, pensar coisas que a gente devia pensar, e a gente começa a sentir coisas que a gente devia sentir. E se a gente alimenta isso, se dá espaço para isso, a coisa cresce. Então essa é uma lição muito boa para quem está assistindo, está ouvindo também, de saber, a gente precisa orar antes de dormir, mas também pedir para Deus, controla meus sentimentos e minhas emoções. Com certeza, e eu acho que
o livro fala muito da postura de você mostrar quem você pertence. E eu acho que a coragem de você mostrar quem você pertence. E assim, esse problema de Antes de Dormir, ele parece ser muito infantilizado, né? De certa forma. Mas ninguém na minha casa sabia, nunca tinha sinalizado. Na verdade, eu fui contar a primeira vez pra alguém que não fosse a minha irmã esse ano que eu tive coragem de falar pra alguém. Porque não era algo que as pessoas tinham que falar assim, ai, tá com medo? E assim, eu tinha realmente uma aflição, chegava a suar, assim. Então, era algo que eu convivia com aquilo. Fingia que já estava dormindo, fazia minha oração e eu sabia que Deus me acolhia daquela forma. Mas eu tinha muito essa questão de não conseguir fazer o meu ritual, como se eu estivesse aqui, dedicando no final do dia a minha vida para Deus, assim, sabe? Eu tinha essa dificuldade. Essa coisa, a gente pode orar em qualquer posição, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Mas existe um poder na oração de joelhos. Hoje a gente estava na igreja e eu fiz questão de fazer 2 orações de joelho, que é coisa que eu normalmente não faço. Mas eu senti que devia, por algum motivo. Deus sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele falou para mim, faz assim. Então tem um significado. Eu mesmo estou com um projeto na minha vida muito forte que Deus está falando para mim. Isso aí você vai conseguir com o joelho no chão. Então, quer dizer, eu acho que se a gente entende essa guerra espiritual, como você já viveu isso, e aí você tem a coragem de dizer assim, não, eu vou me ajoelhar antes de dormir mesmo, e vou pedir a presença de Deus, porque tem um poder a mais nisso. É uma atitude nossa de submissão, de humildade, é uma série de coisas. Exatamente. Então, entender, aprender e praticar isso, e para você é uma barreira, né? Muito bom. E era uma questão assim, que ninguém via essa barreira, então podia conviver com ela, mas eu sentia isso sempre antes de dormir, e era, assim, várias vezes fingia que tava mexendo. Tipo assim, fingia pra quem, né? Em tese não tinha ninguém no meu quarto, mas fingia que a gente estivesse mexendo no celular, pra não saberem que eu estou orando. Algo sobrenatural, não sei explicar, por isso que demorei muitos anos para contar para as pessoas. Mas por que estou contando isso agora? Porque quando eu entrei no enredo do livro, que começa a ficar um pouco mais forte, isso começou a me pegar muito, assim. E eu acredito que eu tive, assim, durante uns 2 dias, uma crise de pânico, assim, por isso. Foi assim, a pior noite assim, da minha vida, eu suava a noite inteira. A sensação que eu parte tinha do livro que tá te levando foi quando o Andrews, o vô dele aparecia pra ele, né, a gente já tava quase ali do meio, quase pro final, assim, que ele realmente entende onde ele está e a movimentação do universo espiritual maligno não querendo deixar ele sair nesse contexto. Então eu tava assim, eu lembro, eu suava, eu não consegui dormir aquela noite, foi uma sensação tipo, por que você tá lendo esse livro? Só que não era diferente de quando as primeiras vezes que eu tinha uma perturbação, eu olhava, sentia, mas eu voltava a dormir, era diferente agora, a sensação que eu tava me perseguindo, algo que nunca na minha vida eu tinha visto, porque eu não abri espaço pra isso, assim. Mas eu tava sentindo aquilo e era assim, não é pra você ler, por que você tá lendo? E agora, já que a gente sabe dessa tua fraqueza, você vai pagar um pouco sobre isso, assim, sabe? E ali eu desenvolvi algo que eu nem sei explicar como, mas foi um bloqueio totalmente espiritual. Eu não conseguia ter coragem de orar nem se fosse meio-dia, raiar de sol ou qualquer outra coisa. Eu me bloqueei, assim. Eu não consigo falar, não consigo pensar, não consigo nem fazer. Eu não sei explicar porque realmente pra mim foi sobrenatural. Eu tive um bloqueio, assim. E eu entrei em desespero. Uma sensação de como se estivesse sendo perseguida, assim. Só que assim, se você olhar a minha vida, na minha percepção, eu nunca tinha feito algo assim, que, nossa, abrir uma porta, alguma coisa assim. Eu falava, gente, mas, né, o que tá acontecendo, assim? E daí a única pessoa da minha casa que tinha lido o livro era a minha irmã. E eu fui na casa dela, eu saí mais cedo do trabalho, porque eu não consegui trabalhar aquele dia. E eu lembro que eu não conseguia fazer nada além de chorar. Só chorar. E eu falei pra ela, olha, tá acontecendo isso, aquilo. E eu tô desesperada. E daí ela, vamos se ajoelhar. Eu lembro que ela falou assim, vamos se ajoelhar, vamos orar. Eu falei, eu não consigo. Eu queria sair da sala. Eu ia pra um outro cômodo. Eu falei, eu não consigo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não consigo fazer isso. E ela falou assim, então você não vai orar, eu vou orar por você. E a gente, assim, não é tão habituado a fazer orações de libertação, essas coisas assim, até porque eu acredito, né, não era o caso ali. Mas a minha irmã, a gente se ajoelhou na sala dela, ela colocou as mãos sobre... Você conseguiu, né? Consegui, assim, nossa, tremia, chorava, e ela fez a oração por mim, assim.
Depois eu consegui respirar e consegui me acalmar e entendi que, independente se existe uma guerra, eu tô do lado mais forte. Consegui voltar a ler o livro. E eu acho que a minha maior vitória após isso é que eu nunca mais tive perturbação nenhuma antes de dormir, assim, alguma coisa do tipo. Foi libertação. Foi libertação. E muito mais assim, na época, né, ainda morava com os meus pais naquela época, ainda tinha o contexto familiar, de tipo, mas depois eu fui morar sozinha, era um universo totalmente sozinha, que se eu tivesse alguma perturbação, tava sozinha, fragilizada ali, mas nunca mais eu tive, nunca mais, e bem pelo contrário, onde eu chego agora, tô numa nova casa onde eu cheguei e falei, aqui não entra nada, não existe lugar, assim, aqui é um lugar separado, um pedaço do céu mesmo. Então, pra mim, eu entendi que eu estava vivendo, naquele momento, uma guerra espiritual. Eu incomodei um lado de estar lendo o livro, e aquilo, assim, me assustou, mas também me falou, realmente é pra eu ler esse livro, é pra eu terminar o que eu tô fazendo aqui. E assim, não só pelas coisas que eu aprendi no livro, né? Tinha muito essa questão desse grupo religioso que eu gostava muito na época. Na época eu realmente queria estar mais com eles, né? Eram de outra denominação. Mas abriu os olhos para os princípios que eu tinha lá atrás, que eu escutava lá atrás, as verdades que eu já tinha escutado lá atrás, mas que de algum momento tinha virado cenário, já tinha me acostumado com aquilo, sabe? E você terminou a leitura do livro? Deu o segundo? Li. Além da Sala. E o que mudou para você a leitura desses livros? Como você conclui a sua experiência? De repente, alguém que vai passar por isso, ou até tem alguém na vida de alguém, né, na família, um amigo, que a pessoa agora ela pode perceber, esse livro vai fazer bem para aquela pessoa. Eu terminei A Sala e eu fiquei naquela... Eu acho que além da Sala, agora eu não lembro. E eu fiquei igual a minha irmã estava, desesperada para as outras pessoas lerem. Eu fiquei até chata na época, assim, de tanto que eu falava, as pessoas precisam ler. Que realmente mudou a minha vida. E eu sinto que as pessoas às vezes têm resistência quando você vem desesperado, querendo oferecer alguma coisa. E daí, na época, eu escrevi um e-bookzinho, assim, bem simples, sobre a minha história. Então, eu contei um pouco da Mayuli, o contexto, do que mudou, de como que foi, e soltei na internet. Falei, todo mundo que quiser, tá aqui um link no Drive, assim, sabe? Para as pessoas lerem, se você não quer escutar E aí, a gente vai colocar o link nesse meu Deus, vídeo. não! Tá no Drive ainda, mas... Vamos pedir. Eles vão vamos dar uma revisada, né? Mas, de tão marcante que realmente foi. E eu acho que o que mais... Duas coisas que eu posso pontuar, assim. Primeiro, é isso que eu falei, da gente achar que o mal não é tão mal. A gente vive um universo de amor. Meus pais são... o nosso lar sempre foi um lar cristão, um lar de amor. Então, sei lá, parece que você vive numa barreira muito forte, que o que é muito bom. Mas você começa será que igual eu tava mesmo com a questão do budismo e enfim outras. Será que é tão ruim assim? Será que é realmente, né? Eu acho que essa questão de você olhar assim, não, para. De repente, às vezes, a gente começa até a achar que Satanás, no fim, até sofreu, tadinho, assim, sabe? Quando você não tem dimensão do todo. Começa a inverter os valores da nossa mente. Os valores, exato. E são tentações isso. E hoje mesmo eu passei por um pensamento assim, não, isso não vem de Deus. A gente começa agora. E a segunda coisa que comigo chamou muita atenção, eu sou publicitária, né? Então a gente estuda muito semiótica, essas questões assim. Mas o livro ele traz isso muito forte. E de como a gente é colocado numa postura de marionete nesse mundo. Então acho que isso me trouxe uma revolta muito grande, assim. Então eu sou manipulada o tempo todo? Então eu sou orquestrada, tudo que eu faço? Então será que o que eu gosto, eu realmente gosto? Ou alguém me colocou isso? Pois é, sabe? Eu acho que isso, assim, de olhar, assim, para o mundo e falar... Não que a vida não perde a graça, porque a vida é de Cristo, mas você olha para o mundo e fala... Isso aqui ficou um pouco cinza em alguns detalhes, assim, sabe? Porque todo esse glamour, toda essa questão se perde. E eu lembro que eu li o livro e fiquei assim, mas tudo tá corrompido? Será que realmente todo mundo tá corrompido? A gente nunca vai saber. Mas ali, pelo menos você consegue ver, e depois, né,
hoje é nossos olhos, depois que vê, não tem como desver. A gente fala, realmente é muito difícil, tá quase tudo corrompido. A gente já não sabe mais quem é vilão, quem, sabe? A gente tá convivendo muito em harmonia, todo mundo junto, sabe? É Eu verdade. acho que esses são os pontos que mais, assim, me pegou. Uhum. É isso mesmo. Então, a verdade é revelada, a gente consegue entender algumas coisas e a mudança acontece. E o que eu acho mais interessante é essa frase, né, que eu vi uma vez, coloquei no livro. Quando a nossa mente expande, ela não encolhe nunca mais. Uhum. A gente vê uma coisa, não tem como não ver mais. É. E a verdade é isso, ela liberta porque você está livre daquele engano. É. Você não é mais marionete. É. Estão tentando te fazer de marionete, mas você não é mais a ovelhinha que vai seguindo. É. Você até para e vê todo mundo indo e fala, pessoal, não vai por aí. O caminho é outro. Então, quer dizer, é uma sensação maravilhosa. É bom a gente ter esse conhecimento. Tem uma expressão, né, que aparece no filme, no Matrix, né, que a ignorância é algo sublime. Uhum. Porque a pessoa está na ignorância e está feliz. É. Né? Ela não vai se incomodar. Então, vamos ficar na ignorância. Tem gente que escolhe isso. Quem se encontra com a sala acabou a ignorância. Exatamente, agora já era. Mas eu vejo como Deus é misericordioso, porque ele mexe até na nossa ignorância, né? Uhum. A questão do livro que eu tava lendo, né? E até assim, no ano que eu li a sala, eu tinha voltado de uma viagem de Los Angeles. E Los Angeles, assim, eu amei, mas tinha uma sensação em alguns pontos, assim, que eu não sei o que é. Eu voltei falando assim, sei lá, não sei, mas eu não sabia nada, assim, né? Enfim, de linguagem, uma coisa, tem alguma coisa que Cidade dos Anjos, algumas coisas assim que eu não gostei. Uhum. E daí eu tenho certeza que se hoje eu voltasse para esses pontos específicos, assim, seriam com outro olhar. E agora eu entendo que incomodações eu tive em determinados locais, assim, sabe? Então, eu vejo que Deus acolhe a nossa misericórdia e abre os nossos olhos, mesmo quando a gente não quer. Uhum. Eu tive lá, e a gente começa, quando a gente entende as coisas, a gente vê o simbolismo. E por que as coisas são como são? No livro A Sala eu falo algumas coisas do simbolismo do satanismo e das sociedades secretas. Então, por exemplo, o pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, ela é usada como símbolo do satanismo. Por quê? Né? Eu mostro aí, tem vídeos que mostram isso. Mas você vê, a Bíblia fala que anjo, o símbolo para anjo na Bíblia é estrela. Uhum. Agora, estrela pode ter 3 pontas, que é a estrela, por exemplo, da Mercedes, está no caminhão da Mercedes, 3 pontas. Tem estrela de 4 pontas, tem de 5, que é o pentagrama, tem de 6, que é a bandeira tá na bandeira de Israel, que é a estrela de Davi. 7 está no Game of Thrones, que é o como que eles chamam lá, o deus dos 7 deuses. Então, são uma estrela de 7 pontas. E aí pode ter 8 até infinitos, porque o Sol é uma estrela. Quantos raios tem o Sol? Aquelas pontas são raios na estrela, que é o Sol. A 5 foi escolhida para representar o mal. Então, estrela é anjo. E aí você tem a Cidade dos Anjos, e aí você vai em Beverly Hills e você tem, né, a Calçada da Fama, que são estrelas infinitas de 5 pontas. É verdade. Quer dizer, quem é honrado, o ser humano que é honrado, seja qualquer tipo de arte, porque lá tem músico, tem ator, diretor, produtor, tem isso, tem aquilo. E eles são honrados como? Dentro de um círculo com um pentagrama. E o nome deles está ali, com o símbolo da mídia que eles são honrados, eternizados ali para sempre. Veja só, você tem uma estrela na Calçada da Fama. Quer dizer, o símbolo do anjo caído. Tá ali. Quando eu vi isso, a medalha de honra do Congresso americano, que é a maior honra que os Estados Unidos dá para alguém, é um colarzinho azul com um pentagrama de cabeça para baixo, que é o símbolo do satanismo. Quer dizer, aí você começa a ver esses símbolos, e aí como você vai se sentir bem no lugar daquele? O símbolo carrega um significado, e quem está por trás daquele significado? Então a Bíblia é repleta de símbolos e números, né, e cores, e uma série de coisas que remetem a Jesus. Muitos. Mas o inimigo também tem os dele. E aí, você trouxe um livro para sua casa que autorizou alguém a estar ali te incomodando. Você está gostando de uma coisa que é minha? Então você é minha. Exatamente. Olha que perigo. E isso é muito legal, porque eu lembro que quando a minha mãe, assim, na minha infância, eu queria trazer alguns filmes, alguma coisa, ela, não, vou jogar fora, aqui dentro não. E eu ficava, ai, gente, que exagero é esse? Pelo amor de Deus, não, eu achava um absurdo.
Hoje eu sou muito... Você sentiu na pele muito, a guerra. Sou muito né? chata com isso. Tem várias pessoas que me procuram dizendo assim, eu tô tendo pesadelos, está acontecendo isso lá em casa e tal. Eu já aprendi com meu pai. E eu vou na casa da pessoa e peço para ela me entregar tudo que ela acredita. E eu dou algumas dicas, que é do mal. E ela me entrega, a gente ora, eu levo embora, o problema acaba. O pesadelo acaba, as coisas que estão estranhas ou sobrenaturais param de acontecer, acabou. Eu levo para minha casa, na minha casa não acontece nada. Não acontece nada. Tem uma gaveta que eu ponho lá, e aí minha esposa falou assim, tudo bem que não acontece nada, a gente tem fé. Tira isso daqui que também não quero isso aqui. Então aí eu tiro e ponho para outro lugar. Então realmente tem isso. A gente tem que cuidar muito, principalmente com as crianças, os símbolos estão nas roupas, e a gente acha que é inocente, não tem nada a ver. Sim, eu era super essa pessoa. Não, gente, como eu sou da área de publicidade, a gente... Não, gente, para, isso aí é porque essa cor vem demais, isso aí é porque esse elemento vem demais, a gente vem assim, né? E daí depois a gente começa a prestar atenção nessas coisas, a gente fica, poxa, até o mesmo livro ele traz algumas logos, né? Eu lembro que na hora que eu bati, como a gente é muito visual da área, olhei e falei, eu sei de onde são essas logos. Então tudo isso assim traz essa sensação, tipo, eu tô sendo enganada esse tempo todo. Que logo que você viu? Tem a do alvo, né? Tem aquela que, não vou saber nomes, né? Do círculo com a asa. Então eu lembro que são essas que eu... Esses estão ali, aparecem em vários lugares. Eu menciono várias vezes. Os símbolos estão em tudo. E eles têm significado. Então, quer dizer, se você está ostentando aquele símbolo no carro, na roupa, claro que a gente não pode se ver livre de tudo. E eu consumo produtos que... Mas quando você sabe, certas coisas dá para evitar. Então, o que é evitável, você evita. Você deixa, talvez, até de consumir um certo produto ou alguma coisa, quando você sabe. Vou te dar um exemplo. Teve um rapaz lá na Bélgica que falou para mim, eu comprei um aparelho de som da Alemanha. E eu estou preocupado, porque eu vi o nome em alemão e aí eu fui ver a tradução. E isso tem muito lá. Por exemplo, tem uma cerveja na Bélgica, que faz muito sucesso, que em holandês é Duvel, que é Devil. Porque o time de futebol, eles têm um uniforme vermelho e eles são chamados de Diabos Vermelhos, Red Devils. E aí a cerveja e tal. E o aparelho de som na Alemanha era Diabo. Era do mal. Aí a gente conversou e tal. E aí ele falou, quer saber, eu vou devolver. E vou comprar outra marca. Porque o microfone que você está usando, olha só, a marca quer dizer o quê? Terra Santa. Sim. Está falando de Jerusalém, de Israel, talvez sejam judeus que produziram. Pode ser. Então, quer dizer, a nossa fé, ela está em tudo que a gente faz. E você que trabalha nessa área, sabe melhor do que qualquer um que a identidade de uma empresa está no logo dela, mas as crenças e o que está por trás também está. Com certeza. A gente sabe disso, desenvolve logos, né? Então a gente sabe o porquê. Cada coisa não foi à toa. Tem um porquê de cada elementozinho que tá ali. Então, só que isso que eu falo, né? A gente sempre acha que não, tá tudo certo. Então você vê assim. Então ter esse outro olhar me chocou muito forte. Então realmente o mal ele tá atuando. A guerra não ficou no passado. A guerra é hoje. Então quando o Apocalipse diz que o dragão saiu furioso contra a descendência da mulher, isso ainda está acontecendo, ou isso não vai acontecer, ou ficou no passado, isso ainda está acontecendo. É uma realidade. É uma realidade. Então, eu, por exemplo, muita gente falava assim, mas você já não sabe disso? Eu falei, eu sabia, sempre escutei a verdade do grande conflito, eventos finais, mas de alguma forma você escuta tanto que entra já, assim, sabe? E daí eu lembro que eu terminei o Além da Sala e tudo mais e comprei meu box, assim, bem... todos os livros, assim, Espírito de Profecia. E falei, agora eu vou dar oportunidade para esses livros. Porque agora quem sabe isso faz sentido. Porque antes, assim, não que não faça, para algumas pessoas batem o olho e já faz, mas para mim, pra Mayuli, precisou disso, assim. E aí, você leu esses livros? Li todos. E fez sentido? Totalmente. Li e releio. Então, acho que você fez uma mudança de 180 graus. 180 graus. Isso é outra, realmente. Então. Eu brinco, mas é verdade. Existe uma outra pessoa. Igual eu falei, eu sempre tive, né, fui inserida desde novo, todos os livros de Ellen White, enfim, mas eu nunca tinha lido. Agora, até voltei a ler agora a História da Redenção e já li, reli, enfim.
mudou o meu aspecto Então, de olhar. a sala, além da sala, a sala é baseada na história da Redenção. Então, se é você quer ver o spoiler do final da nova sala, já tá na lá, redação tá bom. vai ser o que está lá na história. Aí você imagina o Andrew, o Mark, a Sofia, a Jennifer vivendo aquilo. Porque eles vão estar vivendo aquilo que está ali. Ai, que legal. Esse é o final da história. Que legal. Eu acho que, enfim. E daí você começa a acreditar também mais também da credibilidade nos princípios que você escutava desde criança, que você às vezes deixou passar, né? Eu lembro até, foi em Bruxelas, a Maísa fez uma semana de oração muito forte sobre portas. E eu assisti todas e eu falei, cara, isso é muito mais sério do que a gente pensa. A gente abre muitas portas achando que tá brincando. Mas quando a gente abre a porta para Deus, como a gente muda. Nossa, total. Né? Eu olhava para algumas pessoas, porque eu já tinha lido os livros de Ellen White, mas eu não praticava. E aí eu olhava para alguns adventistas e pensava assim, esse pessoal é muito radical, eles são meio extremistas. Eu tinha amizade com eles, mas eu vi o estilo de vida deles e falava, é um exagero. Até que eu me casei com uma moça, que não era adventista, família toda católica, ela é a única adventista, e aí ela lê muito, né? E ela começou a ler esses livros todos, aí ela vinha para mim e falava assim, pastor, isso aqui é inspirado por Deus? Mesmo? Deus inspirou isso aqui. Então isso aqui vem de Deus. E por que a gente não está praticando isso aqui? É forte, né? Tá. Aí vinha de novo. E aí eu tive que, o que eu chamo de aquecer a mornidão. Porque você está ali e está tudo certo, mas está morno. Então a leitura da Bíblia, desses outros livros, que a gente chama de inspirados, e mesmo a sala, são livros que ajudam a gente a sair da mornidão. Totalmente. E a gente negligencia muito, né? Tá aqui na minha estante, mas assim, aí a gente começa a ver que, né, não é bobeiro ter escrito ali, não foi uma pessoa que viveu alguns anos atrás e escreveu. Tudo que faz muito sentido, assim, sabe? Então esse que foi o meu sentimento quando eu terminei as leituras, isso aqui tá fazendo muito sentido. Com o mundo atual ainda faz muito sentido, não é uma leitura atrasada, isso aqui ainda tá fazendo sentido. É relevante para nós hoje. É relevante. E algumas coisas foi escrito para nós hoje mesmo, não foi nem na época que aquilo foi escrito. Isso Eu quero concluir porque a gente já está aqui fazendo um guarda-chuva de tempo. Mas que fica a conclusão, eu acho que é isso. Nós temos tempo para tudo. E todo mundo tem 24 horas no dia. E onde está a minha prioridade? Porque se eu não tenho tempo para ler, mas eu tenho tempo para quê? O tempo livre que eu tenho está indo aonde? Então esses livros, a Bíblia em primeiro lugar, e depois esses livros estão aí à nossa disposição e online, está de graça. Vai lá, eu tenho um aplicativo no meu telefone, tem todos os livros lá e eu leio. E hoje eu não preciso nem ler. Ultimamente eu peguei um que eu gosto muito, que é Caminho a Cristo, que estou precisando. Antes de dormir eu coloco lá alguém para ler para mim, porque eu tenho a opção do aplicativo de eu leio o texto ou eu coloco o audiobook. Eu só coloco a caixinha de som, assim, né? Eu clico ali, põe, e antes de dormir eu estou ali. Lê para mim. E eu estou no meu telefone ali, e eu escuto um capítulo antes de dormir. Quer dizer, é prioridade. Os livros estão aí à nossa disposição, o conhecimento está aí. Você falou da Maísa, né? A Maísa tem aquela profundidade tão grande, tanta coisa, a gente conversa, ela é minha amiga. Eu estive lá em Pernambuco, fui lá na Escola de Profetas, passei 4 dias, a gente conversou bastante. Ela fez inclusive um vídeo aqui no canal, recomendando a sala. Eu assisti. E assim, de onde vem toda aquela sabedoria, aquele conhecimento? A Bíblia, todos os pastores nós temos, e ela também. Nós temos esses livros todos, né, do Espírito de Profecia, mas ela estuda eles. É a sensação que eu tenho que ela devora eles, né? Toda madrugada, ela passa as madrugadas lendo. Ela vai dormir bem cedo, acorda de madrugada e vai estudar esses livros. Por isso tem todo esse conhecimento. E a pessoa que faz isso, Deus revela ainda mais pérolas preciosas que estão ali perdidas e a gente não percebe. E ela traz isso para a gente. E alimenta, né? De maneira tão especial. Então fica aí o conselho, a recomendação, leia a sala. Deem a sala de presente, a sala, mas gaste tempo com essas boas leituras. Sim. Mudaram a vida da minha esposa e, consequentemente, mudou a minha quando ela me desafiou a praticar as coisas que estavam ali. E você que vai gastar tempo, vai no aplicativo. Vou pôr o link aí embaixo desse vídeo, aí você vai no aplicativo, tem os livros todos lá, e se você não quer ler, faz igual esse canal. Põe alguém para ler para você. Eu estou lendo a sala para você, alguém vai ler esse livro. Vai lavando a louça e vai escutando.
Minha esposa faz isso, ela lê muito, mas agora com 2 meninos pequenos em casa, ela tá lá na cozinha, alguém tá lendo para ela. Vai lá, e ela tá ali ouvindo, em vez de estar ouvindo uma música, pensando em alguma coisa, tem um tempo ali, eu quero aprender algo novo. Pronto, conhecimento enriquece. Né? E a gente é transformado através disso. Muito obrigado por esse momento especial. Agradeço. Nessa minha rápida passagem por essa cidade linda. Se não conhece, não visitou, cuidado, que você vier a Curitiba, você vai gostar tanto, vai querer ficar aqui, como eu, que gosto muito daqui. Obrigado pelo seu tempo e por acreditar nesse ministério, né? Que você, sua irmã e os amigos estão levando os livros, distribuindo e levando para tantas outras pessoas. E eu tenho ouvido os testemunhos e quero compartilhar com vocês porque realmente me toca o coração. Fico muito feliz. Não, eu imagino você do outro lado do mundo, assim, não, acho que não tinha noção ou conseguia mensurar a diferença que estava acontecendo aqui, nessa cidade aqui. A gente fez um grupo, começamos a compartilhar os testemunhos, resultado, eu tô aqui, né? Graças a Deus, porque foi... encontrar com o pessoal. Enfim, revolucionou não só a minha vida, né? Foi indo de várias pessoas e graças a Deus a gente tá aqui hoje. Tá bom, muito obrigado. E você que acompanhou o canal, espere pelos próximos vídeos, continue acompanhando o resto da história. Faltam poucos capítulos aí para terminar o livro. Grandes surpresas virão, só tem um problema, você vai ficar curioso e vai ter que ler uma além da sala. Isso aí. Tá Obrigada. Obrigado, que Deus abençoe você, a sua família, todos que estão relacionados com você, que você continue com esse testemunho lindo e uma luz, né, levando para aqueles que estão ainda em trevas, para eles poderem ver aquilo que você consegue ver. Amém. Obrigado, um abraço para todos vocês. Tchau, pessoal.